E voltamos com o programa Davi Jacques Entrevista com Ari Friedenbach, contando um pouco aí de um projeto de vida que desde 2003, infelizmente, aconteceu com a filha dele. Ela foi fazer uma viagem de lazer com o namorado, a Liana, um caso que teve muita repercussão na mídia, onde eles foram sequestrados e, infelizmente, assassinados. Viva em Segurança. Viva em Segurança é o projeto de vida agora de Ari Friedenbach. Tudo bem, Ari? Tudo bem, Jacques. É um prazer conhecê-lo. A gente soube desse caso aí há 6 anos e meio atrás, onde repercutiu muito na mídia. Muita gente falou sobre isso, o que aconteceu com a Liana. São coisas que realmente a gente não deseja para ninguém. E fico muito feliz em que você consiga, então, transmitir à população, às pessoas, através do Viva em Segurança, algumas medidas, algumas coisas, algumas inovações nessa área de segurança, segurança pública, segurança das pessoas e de todos os nossos telespectadores. Fale um pouquinho, Ari, conte um pouquinho aí desse incidente, isso que aconteceu na sua vida, essa fatalidade. Bom, essa história começa em novembro de 2003, quando a Liana viajou para Embu-Guaçu, que é uma região na Grande São Paulo, junto com o Felipe Café, namorado dela, sem nos contar. Ela contou uma mentirinha que queria viajar com os amigos para o litoral norte, e na verdade ela viajou com o Felipe para esse local. Eles estavam acampados lá. No primeiro dia eles foram sequestrados por uma quadrilha de 4 maiores de idade e um menor de idade, conhecido como Champinha. O Felipe foi assassinado no primeiro dia com um tiro na nuca, e a Liana ficou sequestrada durante 5 dias, foi estuprada inúmeras vezes, e no último dia ela foi assassinada com 16 facadas pelo Roberto Aparecido Alves Cardoso, vulgo Champinha. Desde que nós sofremos essa perda violenta, eu comecei a trabalhar com esse projeto que hoje culmina com esse nome, que é o Viva em Segurança, onde a gente está buscando algumas alterações nas legislações, seja a legislação penal, Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Execuções Penais. O Champinha, quando matou a Liana, ele tinha 16 anos, a mesma idade da Liana, e pela nossa legislação atual, um menor de idade que comete um crime pode ficar no máximo 3 anos internado na Fundação Casa. Eu naturalmente acredito que isso é um verdadeiro absurdo, uma vez que alguém que estupra e mata, comete um crime hediondo, um prazo de internação de 3 anos é uma coisa irrisória, ridícula, especialmente porque o nosso sistema, ainda que fosse bom, não recuperaria alguém desse tipo em 3 anos. Ainda mais quando a gente tem um sistema com inúmeras deficiências, e estamos tratando aqui, no caso específico, de uma pessoa de extrema periculosidade. Desculpa a minha ignorância, ao completar 18 anos, ele não no nosso Código Penal, ele não é visto, ele não é condenado como um adulto? Não. Não, o que ocorre é o seguinte, com 16... no caso dele, por exemplo, que aconteceu com 16... ele, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ser determinada a internação dele por até 3 anos, ou seja, se ele cometer um crime com 17 anos e 11 meses, ele vai ficar até os 21, então, por isso, até 3 anos, mesmo que tenha completado os 18, ele pode ficar até os 21. No caso dos criminosos que mataram a Liana e Felipe, o que ocorreu foi o seguinte: os maiores de idade foram julgados, todos eles, todos condenados a penas significativas. O que teve a condenação menor foi 53 anos, o que teve a condenação maior foi 125 ou 123 anos. E estão presos. No caso do Champinha, ele deveria ser colocado em liberdade quando completou 21 anos, e excepcionalmente ele não foi colocado em liberdade. O que se fez foi o seguinte: como ele já não tem nenhuma pendência criminal, ele terminou o prazo de internação dele, ele deveria ser colocado em liberdade e, pela nossa lei, uma das coisas extremamente graves, colocado em liberdade com ficha limpa, ou seja, o passado dele inexiste. O que se fez nesse caso foi que se apresentou um laudo no qual se constatou de que ele não tem condições psiquiátricas, psicológicas para cuidar dele mesmo. É uma pessoa que representa um
tremendo perigo para a sociedade e para ele mesmo, e por isso ele foi interditado civilmente. Ele está hoje numa unidade dita, uma unidade médica da FEBEM, que na verdade, na minha opinião, não é o lugar adequado para ele, porque ele já não é mais menor de idade e nem está preso por nenhuma infração ao ECA. Então ele não deveria estar aos cuidados da FEBEM. Na minha opinião, ele devia estar numa unidade psiquiátrica, por exemplo, o Franco da Rocha, que tem um hospital psiquiátrico. Mas ele foi interditado civilmente até que ele fique curado, o que é muito pouco provável diante da patologia dele. Ou seja, ele provavelmente vai, de uma forma ou de outra, cumprir uma pena de prisão perpétua. Eu fico abismado, né, com o que acontece e, infelizmente, nós não podemos ficar calados. Eu sou a favor da pena de morte e gostaria de ver no Brasil a pena de morte para esse tipo de caso. Algumas pessoas acham que isso é muito radical, mas eu acredito que um bandido desse não vai ter cura e não vai ter recuperação nunca. Os direitos humanos que me perdoe, né? Que eu sei que são contra esse tipo de palavra, de movimento através da televisão, mas eu acho que direito humano, para quem é humano, eu acompanhei esse caso na época, houve uma grande repercussão e a gente fica abismado, né? Principalmente você como pai, como pode, em pleno, né, o mundo que a gente vive hoje, quer dizer, o mundo avançou, os séculos foram passando e a gente vive essas loucuras que não deveriam acontecer. Olha, eu vou tomar a liberdade de discordar um pouquinho de você. Apesar da minha experiência bastante traumática, eu sou contra a pena de morte no Brasil. Eu não sou contra a pena de morte, mas no Brasil eu não acho que cabe pena de morte e eu te digo por quê. Primeiro, que a gente está cansado de ver o nosso judiciário não funcionando. Acho que as nossas leis são muito frágeis. Acho que o nosso judiciário tem muitas fragilidades para a gente poder implementar uma pena de morte no Brasil. Acho que a gente correria o risco, sério risco, de matar pessoas erradas, por conta do nosso sistema ser muito ruim. Então, eu acho que, em vez de a gente falar em pena de morte, que eu entendo perigoso, a gente pode falar em prisão perpétua, que é algo que a gente não vai tirar a vida de ninguém, até porque, dada a nossa Constituição do país, que é uma miscigenação muito grande de raças e culturas, eu acho que a gente iria agredir muitas etnias no Brasil, implementando pena de morte. Então, eu acho que prisão perpétua não é agressivo, não vai contra nenhum credo, nenhuma religião, e é uma medida bastante eficaz. Apesar da contrariedade, eu entendo a sua e de muitas pessoas, de ficar sustentando esse tipo de pessoa na cadeia. O caminho para isso é fazer com que o preso obrigatoriamente tenha que pagar a sua manutenção dentro da cadeia, para não custear a população. Voltaremos já e continuaremos com esse papo com o Ari, pai da Liana, e estaremos de volta já com o programa da Vijax. Aguarde só um minutinho.